O programa Walter de Oliveira apresenta A Corrente Positiva, um momento de fé, amor, esperança e sinceridade. Ligue 3543-7999 e participe colocando o nome de quem você quiser. Não diga não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou e vai desistir. Deus não se agrada tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Com essa angústia no seu peito, Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Você vai conseguir.
Está começando no seu rádio, no seu aparelho, mais uma corrente positiva. Alô, meu amigo, você, minha amiga, você que de repente esteja enfrentando uma dificuldade, passando por vários obstáculos, você que de repente está desempregado há muito tempo e à procura de um trabalho, você, minha amiga e meu amigo, que estão vivendo momentos de turbulência dentro no seu lar, neste momento, você que de repente está aí com muitas dores, neste momento, para um pouquinho, dá alguns minutos de sua vida para você refletir, para você pensar, para você buscar a Deus. Pare o que você estiver fazendo. Vai lá, pega uma fotografia, pega uma peça de roupa, pega um objeto pessoal ou a sua carteira de trabalho, coloca perto do aparelho. Fica perto do aparelho com todo o seu amor, com todo o seu respeito, com toda a sua sinceridade e honestidade e fale com Deus. Conversa com Deus. Não tem que saber rezar. Não tem problema. Você não precisa saber rezar, saber orar. Fecha a porta do teu quarto ou em um lugar que só fica você e Deus. Fale com Ele, usando a tua mente, usando o teu coração, conversa com Ele, sabe? Explica para Ele a sua situação. Sei lá, peça a Ele uma solução. Só que não fica na expectativa, de repente, da solução vir de imediato. Isso pode acontecer, mas é raro, porque Deus manda a sua resposta através de sinais, através de acontecimentos, e de repente nós temos que estar preparados para que possamos receber esses sinais. De repente você faz um pedido para Deus hoje, você até com o tempo acaba esquecendo desse pedido. E lá na frente acontece algo com você. Acontece algo, mas ao mesmo tempo você acaba pensando que isso já foi pedido há um tempo atrás. Você nem estava esperando mais que este algo pudesse acontecer. E aconteceu. Sabe por quê? O tempo de Deus é um, o nosso é outro. Você fez o seu pedido, Deus foi analisando, os dias foram passando. Para Deus, de repente, o tempo é longo. Para nós parece que o tempo é mais difícil, porque as coisas são difíceis. E acaba acontecendo. E aí você nem imagina, você agradece sim, mas nem imagina que você lá atrás talvez tenha pedido isso. É verdade, tudo isso pode acontecer. Eu, Walter de Oliveira, sempre falo aqui que na minha oração, quando eu faço em casa, eu não peço nada para eu próprio ou para mim próprio. Não peço nada. Eu peço para os meus amigos, para os meus inimigos, para os meus colegas, para os adversários, para o enfermo, para aqueles que estão cheios de saúde. Eu peço para todos, só para mim ou para eu não peço. Porque na minha oração eu falo com Deus e digo a Ele: eu estou em tuas mãos. O Senhor é sabedor dos meus problemas.
das minhas dificuldades, da minha batalha. O Senhor é conhecedor do meu temperamento. O Senhor é conhecedor da minha fé. O Senhor é conhecedor das minhas atitudes. Enfim, estou em suas mãos. Faça de mim o que o Senhor achar que eu mereça. Estou em tuas mãos, mas busco bênçãos aos meus amigos, aos meus inimigos, aos meus colegas, aos meus adversários, para os ingratos, para toda a nação. E me coloque em tuas mãos, para que o Senhor faça de mim o que quiser, mas proteja todos aqueles ao qual eu peço ao Senhor. Então, meus amigos e minhas amigas, fica perto desse rádio, sabe? Faz o seu pedido, faz com fé. Fala com Deus. Você não precisa estar falando, usando o som da palavra, não. Usa a tua mente, o teu coração, conversa com Ele. Deixa Ele à vontade para quando Ele achar que você merece uma resposta. Peça também, agradeça, faça como você achar melhor. Mas não precisa gritar, não precisa falar em voz alta, não precisa ordenar a Deus. Você não precisa ordenar a Deus. Nós não podemos ordenar para que Deus faça isso ou aquilo. Nós temos que pedir. E quando nós formos pedir, tem que ser com educação, não gritando, não berrando, não sapateando, com o coração, com a mente. Você fala com Ele de uma maneira pacífica, educada, que Ele vai te ouvir. Olha, mas não obrigue Ele a nada, não. Você não tem que obrigar a Deus a fazer nada. Você não tem que ordenar a Deus para que Ele faça nada. Nós não somos dignos de ordenar a Deus. Nós não somos dignos de usar o som da palavra em voz alta, gritando com Deus. Eu não posso dizer a Deus, eu quero que profetize, ou eu quero que cure. Não, quem somos nós para ordenar desta maneira? Nós temos várias maneiras de pedir uma bênção para Deus. Nós temos inúmeras maneiras. Você pode fazer o seu pedido trabalhando no seu trabalho, no seu escritório, na fábrica aonde você trabalha. Aí você vai até falar assim, mas eu não tenho tempo. Você não tem o tempinho do almoço, o tempinho do café? De repente, a hora de uma parada, você pode estar falando com Deus. Deus vai entender que você está na sua atividade e ao mesmo tempo falando com Ele. Para pensar isso. Você que de repente cobra muito de Deus, quando você se levanta, você agradece a Deus pela noite? Você agradece a Deus por estar entre nós naquela hora, naquele momento? Você deseja a Deus um bom dia? Ou pede a Ele um bom dia? Quando você se levanta, você agradece a Deus pela noite que você teve? E você pede a Ele para que você tenha um bom dia? Mas quando você for pedir para que você tenha um bom dia, só peça isso. E deixa as atividades para que Deus possa dirigir você. Você que cobra tanto de Deus, quando senta a uma mesa para almoçar, agradece a Deus pelaquela refeição? De repente, você que está aí cobrando tanto de Deus,
Você agradeceu a Deus por você estar entre nós? Você de repente vai na igreja, faz as suas orações, mas em casa você não faz nada disso. Você só lembra de Deus na hora que você está dentro da igreja. É importante que você lembre de Deus também na sua casa. Sabe? Quando você está na tua casa, para um pouquinho. Senta, não tem problema. Mas fale com Ele, gente. Não tenha vergonha de falar com Deus. Não tenha vergonha de pedir algo para Deus. Eu trabalho de uma maneira diferente. Eu não peço. Não porque eu não acredito em Deus. Eu não peço. Não porque eu quero pedir para mim e não para os outros. Eu não peço porque eu sei da grandeza de Deus. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Eu sei. Gente, querendo ou não, do meu jeito, eu sou grato a Deus. Ainda que nas minhas orações eu converso com Deus sobre as minhas dúvidas, sobre algo que está acontecendo no planeta. Lógico que, como eu sempre digo, eu não tenho a resposta de imediato. Não, demora. Sabe por que eu acabo pensando que Deus tem me ajudado? Eu falo sem medo de errar, sem medo de mentir, com toda a tranquilidade do mundo, embora eu tenha os meus pecados. Embora eu sou pecador, eu cometo falhas, eu cometo erros, eu tenho os meus momentos de lazer, de prazer, em todos os sentidos de minha vida. Eu sei disso, mas eu também tenho meu tempo para Deus. Tenho. Na minha casa eu converso com Deus, de manhã eu faço as minhas orações, à tardezinha eu faço as minhas orações e agradeço a Deus. E Deus, de certa maneira, tem dado forças para mim. Tem dado. Porque eu sou um ser humano como qualquer um de vocês. Então eu também tenho os meus problemas e que não são poucos. Meus problemas não são poucos. Eu conheço pessoas ou conheci pessoas que por muito, mas muito menos mesmo, já partiram. Já morreram. Eu conheço pessoas que estavam gozando de saúde plena, já não estão mais entre nós. E eu, mesmo com os meus problemas, mesmo com as minhas dificuldades, mesmo que eu tenha muitas dores, eu estou aqui, gente. Eu estou aqui. E eu acho que a minha vida faz parte de um milagre de Deus, que eu tenha recebido de Deus, por eu estar aqui. Eu não quero dizer a você que eu sou perfeito. Não, sabe? Eu não quero aqui enganar ninguém. Eu sempre digo, eu estou, de repente, preparado para a morte, mas jamais eu cometerei o suicídio. Talvez eu esteja errado, talvez eu esteja enganado, mas de repente eu seja um conhecedor do que acontece com quem comete o suicídio. E o pior, também com as famílias daquele que comete o suicídio. Você quer ver que quem comete o suicídio
ele causa problemas mais do que se ele continuasse entre nós, lutando, buscando vencer os seus obstáculos, ainda que seja duro, ainda que seja difícil. Por quê? Gente, a pessoa que comete o suicídio, ela deixa mais problemas para a família. Porque hoje, na verdade, quantas e quantas pessoas que estão vivendo entre nós e que de repente tem um na família que cometeu o suicídio, quantos de repente hoje não estão pensando, meu Deus, mas por que ele fez isso? Qual foi o motivo? O que fez com que ele cometesse um suicídio? O que fez ele se matar? Então essas dúvidas, elas ficam na cabeça do familiar. Então olha quanto problema o suicídio causa. E vou mais longe ainda. Tem pessoas que quando tem um suicídio na família, né, ela acaba ficando doente. Até porque ela não consegue entender o porquê aquela pessoa cometeu o suicídio. Então ela começa a ficar pensando. Ela começa a ficar, às vezes, sem dormir. Ela quer buscar o motivo daquela pessoa, o porquê ela cometeu o suicídio. Tem pessoas que começam a colocar na cabeça, será que foi por causa disso? Será que foi por causa daquilo? Será que foi por minha causa? E ela acaba com o tempo ficando doente. Ela acaba com o tempo ficando doente, causando problemas de ordem psicológicos, psiquiátricos e assim por diante. E correndo até um certo risco de ir para o mesmo caminho. Então, gente, um suicídio, me desculpe, mas é a realidade, ele causa transtorno para ele e para quem ficou. Olha a diferença de quando alguém perde alguém por um acidente, até mesmo por uma briga em bar, por uma briga em casa, sei lá, assassinato. Olha só, a pessoa sabe que aquela pessoa morreu porque foi assassinada, alguém matou ela. A pessoa sabe que aquela pessoa morreu porque cometeu um acidente. Ainda que não tenha chegado o momento da morte delas, mas foi um acontecido devido à imprudência, à falta humanitária do ser humano. Então a pessoa sabe que ela morreu porque alguém tirou a vida dela. Alguém a matou de alguma forma. Agora, olha a diferença quando alguém olha para aquele local e diz assim, ó, aqui fulano cometeu suicídio. Mas por que ele fez isso? Então fica aquilo na cabeça. É muito mais forte do que aquele que sabe que o parente morreu assassinado, morreu num acidente e assim por diante, ou por doença. Então, gente, é complicado essa coisa. É complicado a gente, sabe, de repente querer viver os momentos que não sei se vale a pena. Então eu quero passar para você, meu amigo e minha amiga, que todos nós temos problemas. Então eu estava até ouvindo, não sei se foi conversa ou foi visto em algum lugar, pessoas com aqueles acontecimento trágico que teve aqui numa cidade de Minas Gerais, pessoas questionando Deus, né? Mas tanta morte em um só momento, será que Deus quis isso mesmo? Mas cadê Deus que não está nem aí com o povo? Peraí, gente, coloquem uma coisa na cabeça. Deus nos deu a vida.
Deus nos deu com isso o livre arbítrio. Deus nos forneceu o Espírito, tudo mais. A partir do momento em que Deus nos colocou no mundo, a partir do nosso nascimento, até uma certa idade, nós somos irresponsáveis. Nós não temos responsabilidade nenhuma. Nós somos livres de responsabilidade de quando você nasce até uma certa idade. Mas, a partir do momento, até porque somos livres, deixa eu voltar um pouquinho atrás, porque os nossos genitores que têm que cuidar da gente, quando nós não temos o dom da sabedoria e da inteligência. Mas a partir do momento em que nós, seres humanos, ou aqueles que nascem, completam uma certa idade e começam a entender a vida, tudo aquilo que ele fizer no planeta, a responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. Agora, quando nasce, até essa certa idade, as responsabilidades são dos pais e da família. Até uma certa idade, a criança ela corre risco de mexer onde não precisa, onde não pode, de fazer coisa que não pode. Aí tem que ter aí os responsáveis para que possa dar a criança o discernimento do entendimento. Mas quando esta criança ela já começa a entender, ela já começa a ser responsável. E uma criança, para ela começar a ser responsável pelos seus atos, entre aspas, né? É mais ou menos de 6 anos para cima. Que 6 anos, se você acender uma fogueira, não. Mas a criança sabe que se pôr a mão no fogo, ela vai queimar. Ela sabe. De 6 anos já tem o discernimento do conhecimento. Até 5 anos ainda tem uma dúvida. Mas de 6 anos para frente, no mundo atual que nós estamos, olha, muitas coisas as crianças de 6 anos sabem e aprendem. E rápido, hein? Por incrível que pareça, elas aprendem coisas que de repente não era para aprender, mas aprende. Então é aí que eu digo a você, aquele acontecimento lá na cidade de Minas Gerais, chamado Brumadinho, é isso? Brumadinho. Deus não tem culpa nenhuma. Não. Porque na verdade, quem formou tudo aquilo lá foi o ser humano. Com a sua ganância, a ambição, tudo aquilo lá foi formado. E neste acontecimento foram muitas vidas. Mas eu quero que vocês gravem uma coisa. Com todas essas vidas que partiram, eu tenho quase que certeza que a maioria não era para ter ido, para ter morrido nesta época. Então, o ser humano, com a sua ganância, com a sua prepotência, causou este acidente, de alguma forma. Causou este acidente, a exemplo de muitos seres humanos fazem por aí, mexendo com a natureza, destruindo a natureza, sabe? Desmatando, tirando as matas, acabando
com os verdes, para que ele pudesse construir e fazer dinheiro em cima de dinheiro. Fortunas em cima de fortunas. E tudo isso causando um mal no terreno celestial, que é o nosso planeta. Olha, gente, então não é Deus o culpado. Não é Deus o culpado, não. Que nós temos a nossa responsabilidade. Nós somos capazes de ver o que é bom e o que é ruim. Lógico, tem muitas vidas ali que não era para ter ido. Mas infelizmente, eles estavam no caminho, né? Eles estavam no caminho aonde a fúria da natureza agiu. Então, gente, eu não quero dizer com isso que todos os que morreram vão para esse ou por aquele lugar. Não. Eu quero dizer com isso que mesmo assim passarão pelo julgamento e a sentença divina. Mesmo assim. Mas também aí tem outro lado. Mas, Walter, e aquele que de repente não chegou o momento dele? Não chegou a hora dele e ele, como você disse, só morreu porque estava no caminho. Infelizmente, este terá que passar por uma renovação espiritual. Ele terá muitas maneiras de tentar se encaixar no lado misterioso, que é o lado da sentença e do julgamento. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero dizer a você que de repente culpa a Deus de tudo e de todas as coisas que acontecem no país. Deus não é o culpado. Deus não tem culpa de nada. Ele nos deu a vida e nos deu o livre-arbítrio. Se mesmo Deus dando tudo isso, tem gente que abusa, eu vou dizer a você, é a mesma coisa de muitos pregadores, tipo padres, pastores, missionários, obreiros, enfim, que eles camuflam ser fiéis, ser pregadores de Deus e causam coisas horrorosas, mesmo pregando a palavra. Agora eu pergunto, é culpa de Deus? Ora, se eu vou pregar a palavra de Deus, eu tenho que estar ciente de que eu tenho que, pelo menos, fazer o máximo de mim para que eu não cometa erros e falhas gravíssimas. Poxa, se eu sei que eu vou falar para uma multidão, levar a palavra de Deus para uma multidão de gente, eu vou cometer erros gravíssimos, pecado gravíssimos, dentro ou sendo um líder religioso. Se você é um líder religioso, ou tem tendência para ser um líder religioso, pense bem antes. Analise antes. Vê se realmente é isso mesmo que você quer. Agora, ser um líder religioso não significa que você não tenha o direito de errar, porque somos seres humanos. Mas o que você não pode fazer é prejudicar os outros. Se você, de repente, é um líder, mas erra só para si, comete a sua falha sem prejudicar ninguém, é uma coisa. Agora, se você é um líder religioso, prejudica o próximo, é outra coisa.
Mas, Walter, o que pode ser prejudicar? Roubar, cometer atos obscenos e outras coisas mais, sabendo que você é um líder religioso e enganando aqueles que confiam neste líder religioso, que o líder religioso, ele quer parecer santo para um, mas ele é cheio de pecado, cheio de erro. Como vem acontecendo no planeta? Tem muitas coisas acontecendo nesse sentido. Quantos e quantos pregadores da palavra de Deus, supostos pregadores, não estão envolvidos em escândalos? E escândalos até de nível sexual. Escândalo até de nível roubar, né? Roubar. Sabe? Aí a gente ouve, como nós estávamos conversando hoje, ele está sendo processado ou averiguado por corrupção. Ele é corrupto. É ladrão, gente. Se uma pessoa está sendo investigado, estudado e realmente o fato for consumado, que ele tirou dinheiro ou que ele desviou dinheiro, não tem essa de corrupção, essa palavra chique. Vamos falar da época da Bíblia. É ladrão. Nós não podemos mudar o termo que existe na Bíblia. Ladrão. Se for comprovado, é ladrão. Se for comprovado atos tipo sexual, é safado. E acabou. Não vem com palavras bonitas para impressionar a língua dos intelectuais. Vamos falar o português claro. Se tem alguns líderes religiosos, pastores, padres, qualquer um que está na liderança de uma religião, cometeu um ato, tirou o que não lhe pertence, ou desviou o que não lhe pertence, não tem outro nome a não ser ladrão. Ou se ele for investigado, estudado bastante, e no final dessa investigação foi comprovado que ele comete coisas obscenas com crianças ou até mesmo com jovens ou adolescentes, é sem vergonha, é safado, é ordinário e acabou, não tem que passar a mão na cabeça. E eu tenho certeza que para Deus também ele é isso. Aí você vai falar, mas Walter, Deus perdoa. No momento do julgamento e da sentença é que nós saberemos disso. Nós não podemos afirmar nada. O que nós temos o direito aqui no planeta é de não cometer mais os mesmos erros e as mesmas falhas, né? E ir em busca de não cometer mais essas falhas, procurar fazer o melhor para que nós possamos, quem sabe, ter um bom julgamento e uma boa sentença. Porque seria muito cômodo se uma pessoa hoje ela está cometendo um pecado gravíssimo. Ela roubou ou ela está cometendo atos obscenos com, sei lá, contra a vontade de alguém. Ela pecou. Ela pecou. Então ela é um pecador ou uma pecadora. Mas isto dá o direito desta pessoa pedir desculpas, se arrepender, tentar trilhar um caminho
do bem, de novo, lógico, mas não que ela já está perdoada. Porque o perdão de Deus, o perdão espiritual, só vem na hora que tem que vir. É na hora do julgamento e da sentença divina. Aí alguém está me ouvindo e vai falar: Walter, olha, mas eu vendi drogas, eu fui traficante, eu fui isso, eu fui aquilo. Eu não estou cometendo mais isso, eu estou indo na igreja. Eu estou até pregando. Você pode. Mas isso não significa que os seus pecados estão perdoados por Deus. Não, espiritualmente não. Está lá naquele arquivo, como já foi falado várias vezes no programa, está guardadinho, porque quando você for fazer a passagem da vida para a morte, e no momento certo, você vai ser julgado e sentenciado. Então não faz você mais santo ou menos santo. Agora, você tem lá os seus pecados. E você ainda com os seus pecados sobe num púlpito, prega a palavra, e você continua cometendo os seus pecados. Meu amigo, você vai cada vez mais fundo no abismo. Você não tem salvação. E a sua pena será dura. Agora, se você é um pecador, pediu lá suas desculpas e o seu perdão, está usando o púlpito e não está cometendo mais aqueles pecados, aí você tem todo o direito e a oportunidade de continuar a sua caminhada, não cometendo mais os mesmos erros e as mesmas falhas. Com isso, a sua sentença e o seu julgamento poderão ser mais brando. Mas nunca você pode dizer assim: olha, eu me batizei, eu sou pastor, eu sou padre, e estou livre de todos os meus pecados. Não, você não está livre não. Você está sobre júdice, igual fala aqui na justiça do homem. Você está aguardando o seu julgamento. Você tem o direito, aqui na justiça do homem é assim, né? A pessoa comete um crime. Em muitos crimes, as pessoas podem responder em liberdade. Aí quando de repente tem uma sentença, aí dependendo do que o juiz interpretar, se o juiz falar assim: não, então é o seguinte, nós vamos absolver você, você continua a sua vida. E se o juiz falar assim: eu vou prender você para você responder os seus atos? Como está acontecendo hoje. Tem muita gente que está indo preso para responder algo que ele fez lá atrás, há muito tempo atrás. Aqui na lei do homem é assim. A lei de Deus não é muito diferente não. Tá? Então você pode estar usando um púlpito, você pode até estar pregando a palavra, desde que você não esteja cometendo mais os mesmos erros e as mesmas falhas. Mas não significa que você está perdoado, não. Você está aguardando o seu julgamento perante Deus. Mas se você estiver usando um púlpito, estiver pregando a palavra e está insistindo nos erros e nas falhas, da mesma maneira como você estava fazendo antes de virar um pregador, você continua se envolvendo muito mais com o pecado. Você continua sendo mais pecador do que você imagina. Agora você imagina a sentença o julgamento e a sentença divina, como que vai ser para você? Então aqui na Terra, nós como seres humanos, não podemos dar nenhuma responsabilidade a Deus do que nós fazemos. Porque Deus também é o dono da natureza. E a natureza tem todo o direito de dar resposta ao homem, até mesmo usando a ira de Deus. Usando a ira de Deus é diferente de acusar Deus diretamente.
Então nós temos que tomar cuidado, porque querendo ou não, a nossa vida espiritualmente falando, ela é seguida, ela é monitorada a todo o momento. A todo o momento. Então é por isso que nós comentamos sobre as pessoas que cometem suicídio, sobre o que aconteceu nessa cidade de Minas, sobre o que vem acontecendo no planeta e assim por diante. Para viver no planeta não é fácil não. Requer muitos requisitos. Requer muitos cuidados. Eu posso me prejudicar, mas eu não tenho o direito de prejudicar ninguém. Eu não tenho esse direito de mentir ninguém. Eu não tenho esse direito, sabe? De repente eu ser um pecador, cometer erros e falhas e usar um púlpito continuando cometendo os mesmos erros e as mesmas falhas. Eu tenho sim o direito de usar um púlpito. A partir do momento em que eu pedi desculpas para os homens, perdão para Deus, através do batismo e não sei o que mais, e não cometer mais esses mesmos erros depois do batismo e dando sequência à vida, podendo até pregar. Mas se eu continuar cometendo os mesmos pecados que eu cometia, de nada está valendo. De nada está valendo. E tem muitos por aí que usam Deus, é verdade, a própria Bíblia diz isso, e nós temos que ficar espertos. Então presta atenção, gente. Vamos entender a Deus um pouco mais. Eu não quero aqui me colocar se eu tenho razão, se eu não tenho razão, se eu estou certo, se eu estou errado, se eu estou mentindo, se eu estou falando a verdade. Eu, para mim, estou falando a minha verdade. Estou falando a minha verdade, é o que eu penso. Mas eu não quero que você fique aí colocando, o Walter, quem é o Walter para falar isso? O Walter está mentindo. Pode até tirar suas conclusões, mas eu garanto para você, é o que eu penso, é a maneira que eu vivo. E se eu tiver que ser julgado por isso também, não tem problema. Mas é desta maneira que eu toco a minha vida. É porque a partir do momento em que eu estiver em óbito, o meu espírito vai estar passando pelo processo do julgamento e da sentença divina. Então, meus amigos, pensem nisso, tá? Tirem as suas conclusões, reflitam bastante. Não devemos culpar a Deus por tudo o que acontece no planeta. Não devemos também culpar, nem o opositor. Embora o opositor gosta, dá muito mais força para que tal coisas aconteçam, mas não podemos culpá-los, porque nós também somos responsáveis pelos nossos atos e ações, porque nós também cometemos imprudências, nós cometemos falhas devido à ganância, à ambição, à prepotência, até mesmo por ser ingrato, né? Então, reflitam, pensam bastante. Vou falar para você hoje Isaías 10, versículos de Isaías 10 do livro de Isaías da Bíblia. Número 1. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores. Olha o que eu acabei de falar da natureza, o que eu acabei de falar da ganância, da prepotência, está aqui no primeiro, na Isaías 10, o número 1. Ai daqueles que fazem leis injustas e que escrevem decretos opressores. Está aí no número 1 de Isaías 10. Número 2. Para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando os órfãos. Foi mais ou menos a nossa conversa de hoje. Número 3. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier
de um lugar distante, através de quem vocês correrão, ou atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Tá aí, gente, o que eu disse hoje, agora há pouco, daqueles acontecimentos lá de Minas, né? Então, ali tem aqueles que são responsáveis e aqueles que não são responsáveis. Tem os irresponsáveis, aqueles que não estão nem aí e que querem mais e mais. Olha o que diz o 3. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante, atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? 4. Nada poderão fazer, como de fato todos aqueles grandão, né, aqueles que estão por cima da carne seca, o que eles puderam fazer com essa tragédia? Eles não fizeram nada. Eles foram obrigados a assistir todos os acontecimentos e ainda obrigados a assistir centenas de mortes de pessoas talvez inocentes, de pessoas talvez que não era nem a hora e nem o momento de partir, e ali de várias colocações perante a lei divina. Então, olha o 4. Nada poderão fazer, a não ser escolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Gente, esses poucos versículos que eu acabei de ler já fala tudo. Ele já fala tudo, né? Nada poderão fazer quando Deus de fato mostrar a sua ira. Quando Deus mostrar a sua ira, a natureza é uma coisa, Deus é outra. Mas a natureza também, em muitos casos, agem como se fosse a permissão de Deus, digamos assim, ainda que a natureza talvez não use de toda a sua totalidade de forças, né? Mostrando só então do que ela seria capaz de fazer se tivesse a permissão de Deus, né? Imagina se Deus permitir que a natureza desse ao ser humano de fato o troco por inteiro, por completo, na sua totalidade. Gente, não teria um só ser humano vivo. Não teria. Nós estaríamos tudo em outro plano. Mas como Deus é a natureza, e Deus não dá à natureza a total liberdade, então a natureza age aos poucos, dando ao troco aos seres humanos. Então, gente, olha o 4, né? Nada poderão fazer, a não ser escolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Quer dizer que ainda a ira de Deus pode acontecer. Se nós, seres humanos, continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo, nós não, eu digo aqueles que se dizem intelectuais, aqueles que se dizem que entendem tudo de natureza e que pode fazer isso, pode fazer aquilo, enquanto não houver de verdade sabedoria, nós pagaremos o preço. E enquanto não houver de verdade o respeito para com a natureza, nós pagaremos o preço. Infelizmente, é assim que funciona, é assim que vai continuar funcionando e é assim que vai ser. Por isso, eu quero terminar
estes versículos da Bíblia hoje e essas palavras da corrente dizendo o seguinte: enquanto todos os seres humanos, enquanto todas as religiões existentes no planeta não se unirem e com uma só voz não dizer o nome do Altíssimo, do nosso Senhor Deus, do Soberano, do Criador dos céus e da terra, olha, estaremos longe, muito longe de coisas boas acontecerem. Então nós temos que analisar, nós temos que estudar, nós temos que pesquisar de verdade, porque entre os céus e a terra tem mistérios, muitos mistérios. Entre nós, sobreviventes do planeta Terra, também existem mistérios. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua maneira de viver, cada um tem a sua maneira de ser. Tanto é que nossas digitais não são iguais, são diferentes, e são essas que nós temos que averiguar. Eu quero dizer que nós somos digitais, e enquanto nós não nos tornarmos com uma só voz, louvar ao Senhor Deus, pedir a Ele crença, pedir a Ele uma certa desculpa ou perdão de todos os acontecimentos, infelizmente, ainda muitas coisas ruins estão ou estarão por acontecer. Tem mais tragédia para acontecer, sabe? Tem muitas coisas negativas para acontecer. Por isso, vamos refletir e vamos pensar. Eu falei para você, Isaías 10, versículos de Isaías 10, do livro de Isaías da Bíblia, do número 1 ao número 4. Eu vou passar agora para a consagração, a bênção da água, e já já eu volto com os ouvintes. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo escolhido a água, fonte de vida e pureza, para nos dar a graça batismal, fizestes também aparecer no rio Paraíba a imagem da Virgem Imaculada. Abençoai esta água e fazei que ela nos recorde nosso batismo, para que, purificados de nossas faltas,
vivamos como cristãos, membros da vossa igreja, e cheguemos um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então aos ouvintes. Alô? Alô, Walter. Quem fala? A Ana Cláudia. Oi, Ana Cláudia. Você coloca o nome de quem na corrente? Hoje eu vou colocar em especial o nome do meu pai, Aparecido Paulino, 78 anos, que ele não está nada bem. E da minha mãe, Leonilda, 76, da minha irmã Rita de Cássia, da minha irmã Roselaine, meu, Ana Cláudia, da minha filha Naili e do meu esposo Nilson. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, sobre seu pai, sobre todos os seus familiares, o manto sagrado, que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações. Vocês levaram ele ao médico? Levamos, Walter, ontem, né? Ficamos até 1h da manhã no pronto-socorro com ele. Ele está com os pés inchados? Tava, Walter. Agora ele não aguenta ficar nem de pé. Então, por favor, vê se não tem algo a ver com o rim. Ah, tá. Tá? Pergunte a ele se ele está urinando bem. Não, ele tá. Tá? Mas, que deu uma dor nele, que nem você falou. Ele tava com os pés inchados. Agora deu uma dor nas pernas, ele tá com medo de andar, porque deu tontura, quase ele caiu. E ontem ele não conseguia nem erguer o braço para colocar a roupa pra gente levar ele pro hospital. Então, mas você levou ele num médico de convênio? De pronto-socorro, de convênio. Não, aí não. a gente levou ele no cardiologista, o cardiologista mandou ir no médico de neuro, assim, de perna, de nervo. Leva ele num neurologista também e no médico que mexe com aqueles que mexem com o negócio de variz. Vai tá? Terça-feira, Val. Isso, leva nesses médicos então, que ele deve ter algum problema relacionado à circulação. Circulação, né? Isso, tá bom? Tá bom, Val. Tá? A gente vai estar orando por vocês, a gente vai estar orando por ele, mas leve ele no neurologista e no médico vascular, tá bom? Tá bom, Walter. Obrigado, viu? Deus o abençoe, viu? Amém. Vamos com mais um ouvinte. Alô? Alô? Opa, a linha caiu. 3543-7999. Você pode estar ligando, colocando o nome de quem você quiser. Alô? 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 Quem fala? Quem tá falando? Alô? Quem tá falando? Helena. Helena, fala de onde? Da Vila Lobo. Você coloca o nome de quem na corrente? Santo Varuza, 80 anos. Maria Helena, 75. E Graziela, 39. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, sobre sua família, o manto sagrado, que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações. O seu santo está indo em médico? Tá. Ele precisa de um tratamento também. É bom também levar ele num médico de cabeça, um neurologista, e pedir alguns exames referentes à cabeça dele, tá? Tá bom, E tem uma outra pessoa, uma senhora, fala de novo o nome para mim. É Maria Helena Varuza também, 75 anos. E a Graziela com 39. Você também deve procurar um neurologista, viu? E um oftalmologista. Tá bom. Você, um neurologista e um oftalmologista. Porque estou fazendo bastante exame já, Walter. Eu fiz cateterismo. Isso, ó, você vai precisar passar por um tratamento, tá bom, bem? Tá bom, bem. Vai fazer esse tratamento, E da certo? Graziela? A Graziela também anda meio pensativa, nervosa, e ela tem algumas coisas que ela está aguardando uma resposta. Tá? Tá bom, bem. Pede para ela ter paciência, tá bom, bem? Tá, obrigada, Deus Walter. abençoe, Deus viu? abençoe você também, tá? Vamos com mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? Terezinha. Terezinha, você coloca o nome de quem na corrente? Quero colocar o meu, né, 59 anos, colocar do meu marido, né, Sebastião, 64 anos, do Milton, 66 anos, da Gabriela, 14, da Bianca, 15 e da Dona Maria, 89. Tá certo, que assim seja. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, sobre todos os nomes que você passou para a gente, o manto sagrado, que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações. A de 79 deve ter algum probleminha relacionado à coluna.
Alô? É 89. 89, né? Algum problema relacionado à coluna e também à cabeça, mas aí já faz parte até referente à idade, né? Ela é acamada. Ah, então é isso que está dando. Ah, então acho que é isso que está dando problema na coluna dela também, viu? Ela reclama sim. Ah, então a gente vai estar orando e pedindo a Deus por ela, mas se você puder levar ela no médico, sei lá, para fazer alguns outros exames, leva, tá bom? Tá bom. Walter, meu marido, que tá com muita dor na perna. Eu também vou pedir para ele procurar um médico de circulação. Ele fez ultrassom, mas diz que é água no joelho, eu não sei. Pede para ele procurar um médico sobre circulação, um que cuida do negócio de variz também, tá bom? Porque tem muita cãibra. Pode ser isso que eu tô falando mesmo, tá? Então procura um médico de circulação, um vascular, tá? Vascular, né? Isso, tá bom, bem? Tá bom, Walter. Deus te abençoe, viu? Amém, Walter. Vamos com mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? A Perina. Dona Perina, a senhora coloca o nome de quem na corrente? Vou colocar o meu, tem 80 anos. A Regina tem 58. A Ana tem 54. A Mônica tem 37. O Rodrigo tem 42, a Renata tem 35, o Tadeu tem 34, Leonardo Gabriel tem 14, o Lucas tem 2 aninhos. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus e Maria e de Jesus, para que rogue sobre a senhora, sobre todos os nomes que a senhora passou para a gente ao manto sagrado, e que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom, amiga? Tá bom. Deus o abençoe, viu? Amém. Vamos com mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? Laura, aqui do centro. Laura, você coloca o nome de quem na corrente? Eu coloco meu nome, Laura Maria, 63 anos, do meu esposo Antônio Luiz, 63, do meu filho Gabriel, 21, e do meu filho Ricardo, 41. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, sobre todos os nomes que você passou para a gente ao manto sagrado, e que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom? Amém, Deus o abençoe, amiga. Amém. Vamos com a última ouvinte de hoje. Alô? Alô, Walter. Quem fala? O Hamilton, João. Hamilton, coloca o nome de quem na corrente? Walter, vai colocar a minha mãe Ana, com 82 anos, Regininha, 47, Sandy, 24, Ana Luísa, 16, Lívia Eduardo, 16, Sofia, 5, Maria Flor, 6, Monique, 20, Clarinha, 15 e principalmente Socorro, 45, Walter. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, Hamilton, sobre todos os nomes que você passou para a gente ao manto sagrado, e que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom, Hamilton? Tá bom. Um abraço e que Deus lhe abençoe. Amém. Nós vamos agora para a oração do programa, a oração da Ave Maria, a oração do Pai Nosso, depois nós voltaremos com a oração do programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, olhai por nós e rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos a todos aqueles que têm ofendido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ame como Jesus sempre nos amou. Agora eu vou colocar os nomes da pessoa. Gente, hoje, devido a nós estarmos um pouco atrasados, quero que saibam que todos os nomes que a gente diz sempre no programa estão sendo colocados nesse momento, viu? Tenho certeza de que Deus sabe a minha intenção, que Deus sabe a intenção de cada um de vocês. Então nós não vamos hoje falar nomes por nomes, senão a gente vai atrasar muito. Então vamos direto para a oração do programa. Senhor Deus, Maria, Jesus, que sua mão fora
ensanguentadas na cruz. Vem tocar em todos os nossos filhos que se encontram nos hospitais, nas cadeias, nas delegacias, nas clínicas de repouso, nos asilos, nos sanatórios, as pessoas enfermas no seu leito, no seu lar, as pessoas que se encontram desenganadas pelos médicos, os meus amigos, os meus inimigos, os meus colegas, os meus adversários, os ingratos. Vem tocar em todas as religiões, vem tocar em todo o planeta Terra, vem tocar em todos os participantes, aqueles que conseguiram linha e falaram com a gente, aqueles que não conseguiram, mas que estão nos ouvindo. Vem tocar em todos os nomes que é sempre ditos no programa e naqueles que nós também não falamos aqui. Vem tocar nos meus adversários, nos meus colegas, vem tocar naquelas famílias que perdeu o ente querido. Que Deus possa estar recebendo esse ente querido, dando a ele um bom julgamento e uma boa sentença e confortando aqueles que ficaram entre nós. Vem tocar neste objeto pessoal, nesta carteira profissional, nesta peça de roupa, nesta fotografia. Vem tocar neste copo com água, neste copo com óleo e transforme os mesmos em remédios para que as pessoas que desta água e deste óleo usarem possam ficar libertadas e liberadas de todos os males, todas as invejas, todas as perturbações e todas as enfermidades. Faço sempre isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amem como Jesus sempre nos amou.